Oi, tudo bem? Espero que sim. E hoje eu vim falar sobre o Dexter. E eu sei que você clicou nesse vídeo por causa do tema. Dexter e autismo. Essas duas palavras juntas parecem não fazer o menor sentido. Mas quando eu assisti a série pela primeira vez, isso nem passou pela minha cabeça. Até eu ver o vídeo do Cristal Azul comentando essa teoria. E aquilo ficou na minha mente por muito tempo. Porém, por ser um vídeo curto, ele não conseguiu desenvolver muita coisa. Então eu vim fazer isso para vocês. E antes de você correr para os comentários, me xingando, falando que eu sou um idiota em defender essa teoria, me dá só uma chance. Eu prometo que, no mínimo, você vai achar interessante. E diferente do vídeo sobre a Peridote, dessa vez eu sei por onde começar. E é pelas relações sociais e emocionais dele. E depois, o comportamento dele com as pessoas. E a maneira mais fácil de mostrar isso é em tópicos. Então, vamos lá! Olha, só um aviso. Autistas e psicopatas têm características parecidas, mas são completamente diferentes. Autistas não são assassinos, tá bom? Não precisa comentar e nem pensar isso. Já deixei um avisinho aqui. Ele não sente empatia pela dor dos amigos e principalmente dos desconhecidos. Não consegue entender os sentimentos deles. A dificuldade de criar laços emocionais reais. O hiperfoco em sangue, matar e seguir o código de Harrison. O desejo constante de ser normal, de ter sentimentos como qualquer outra pessoa. E quando ele começou a sentir, ele não conseguia entender as próprias emoções. Ele usa máscaras sociais constantemente. Ele copia gestos, falas e atitudes das outras pessoas para parecer normal. Ele mantém uma rotina rígida. Qualquer imprevisto ou problema que atrapalha a rotina deixa ele em colapso total. A dificuldade em saber o que dizer ou como agir em situações. E claro, ele tem tendência ao isolamento. Bem, parece que a minha teoria está começando a fazer sentido, não é? Ah, e se eu esqueci de alguma característica específica, vocês podem comentar o que pode ser do espectro autista no Dexter nos comentários. E depois de ter assistido às séries, analisado os livros e ter visto mais de 100 horas de edits no Instagram, eu posso afirmar com tranquilidade que o Dexter não tem autismo. Você achou que ia falar que ele tem autismo, não é? Não, ele não tem. E existem 3 motivos para isso. O primeiro está dentro da própria história da série. Dexter Morgan não virou o que é hoje por genética ou por ter nascido assim, mas por 2 razões. O primeiro foi pelo seu trauma de infância, de ter visto a própria mãe sendo esquartejada e ter ficado ao lado dos pedaços dela por dias. Mesmo que ele tenha suprimido essa memória, ainda estava marcado no seu subconsciente, fazendo ele acreditar que nasceu mal. E o Harris, como um ótimo pai, que tinha um filho com tendências violentas, decidiu fazer a melhor decisão possível. Buscar ajuda psicológica? Não. Ele decidiu criar um manual de assassino funcional, exigindo que ele escondesse quem realmente é. Isso impediu dele ir atrás de ajuda psicológica e da família, que se misturasse na sociedade, criando múltiplas máscaras sociais, fingindo sentimentos e não senti-las, além de não ter relações verdadeiras. O perfeccionismo no planejamento dos assassinatos. Qualquer erro que podia acontecer o destruía por completo. E o mais importante, o código fez ele acreditar fielmente que era um monstro. E nós sabemos que isso é mentira. O Dexter ainda é humano e poderia ser uma pessoa normal, mas o Harrison nunca conseguiu ver isso. Pois a culpa de ter separado o Dexter do Brian, de ter sido responsável pela morte da Laura e não ter dado uma infância normal a ele, o cegou. E ao invés de ter enfrentado isso, ele preferiu esconder toda a verdade, tentando resolver tudo sozinho, mas acabou piorando tudo. Já o segundo motivo está na maneira como o personagem foi adaptado. Nos livros, o Dexter é realmente retratado como um psicopata da pior linha. E esse tipo de história funciona para esse público específico, mas nas séries, o público é totalmente diferente. E para um psicopata ser mais aceito na televisão, ele precisa ter características que façam as pessoas gostarem dele. Geralmente eles fazem ele ser mais bonito, ser inteligente, e dão cenas que enaltecem ele, e fazem algum tipo de desenvolvimento. Só que o desenvolvimento do Dexter é cheio de idas e vindas. Em uma temporada ele parece estar aprendendo a criar laços, e na temporada seguinte, volta tudo ao zero, como se nada tivesse acontecido. E aí começam a desenvolver a mesma coisa novamente. E no fim, é claro que os roteiristas não sabiam como escrever o Dexter. Eles precisavam manter as suas origens dos livros, mas ao mesmo tempo
adaptar o personagem para que ele fosse carismático o suficiente. Mas eles fizeram isso tão ruim que fez ele parecer um autista, mesmo não sendo intencional. E o terceiro motivo para algumas pessoas acreditarem que o Dexter tem o autismo é a falta de representatividade do grupo. Deixa eu dar um exemplo para você entender. Lá nos anos 80, 90, quase não existiam personagens negros nas franquias. Então muitos fãs buscavam se identificar onde dava, como as Tartarugas Ninjas ou com o Knuckles. Foram vistos por muita gente como negros, mesmo não sendo criados para serem. Mas o público queria se sentir incluído, se sentir representado. E isso não mudou, não é algo novo. Existem poucos personagens autistas bem escritos. E muitas das representações que tem são estereótipos e são exagerados. Bazinga! Então, quando o público vê um personagem como o Dexter, que tem dificuldades sociais, não sabe se comunicar, usam ele para não se sentirem sozinhas. Usam ele para se sentirem bem. E bem, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Provavelmente você vai gostar dos meus outros vídeos. Também comenta o que você achou, que vai me motivar a continuar postando. Até uma próxima. Fui!